irmãos da IBM, caros amigos, mais uma vez estamos aqui nesta manhã para estudarmos a Palavra de Deus. E estamos estudando, como todos sabem, o Evangelho de João. E hoje dando continuidade ao estudo do capítulo 17. Como dissemos no domingo passado, se trata da oração sacerdotal de Jesus. Uma oração em que ele está se despedindo dos discípulos. E nessa despedida, ele agora está se dirigindo ao Pai e fazendo uma oração. Nós começaremos também com uma oração, esse estudo agora nessa manhã. Nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos nessa manhã, Senhor, com a Tua Palavra aberta, com a Bíblia aberta. Queremos estudar mais uma vez um trecho da Tua Palavra. E estamos estudando, Senhor Deus, um dos momentos mais cruciais da vida do Teu Filho, ó Pai, em que Ele já se preparava para se oferecer em sacrifício para todos nós, para nós termos a vida eterna. Ó Pai, te pedimos que nos inspire com Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos aprender e guardar essas lições em nossos corações. Lições tão importantes, ó Pai. No momento em que o mundo está atravessando uma situação tão grave, uma turbulência que tem afetado o mundo inteiro e tem afetado a Tua igreja, ó Pai. E nesse momento, lembramos que o Teu Filho orou por nós. E nós, nessa lembrança, te pedimos que essa oração e que esse pedido seja uma realidade na vida da nossa igreja e na vida da igreja IBM, que hoje está reunida em torno da Tua Palavra para estudá-la, ó Pai. Lembramos, ó Pai, daqueles que estão sofrendo no leito de dor, especialmente aqueles que estão afetados por essa doença que é tão terrível, que tem ceifado tantas vidas, ó Pai. E muitos dos nossos irmãos, parentes, amigos estão nos hospitais, estão sendo medicados, mas, ó Pai, pedimos que o médico dos médicos e a provisão dos medicamentos seja suficiente para restabelecer as suas vidas, ó Pai. E para que eles possam, restabelecidos, dar glória ao Teu nome, glória ao nome do Teu Filho, ó Pai, que é o médico dos médicos. Lembramos, ó Pai, também daqueles que estão sendo afetados e são membros da nossa igreja, porque tem parentes e amigos também sofrendo, e outros que estão desempregados. Estão sofrendo, ó Pai, nesses momentos tão tristes em que há desemprego, há dificuldades econômicas, e nós suplicamos, ó Pai, o Teu poder, a Tua misericórdia sobre todos eles, sobre todos nós, ó Pai. Tua igreja, lembramos também que a Tua igreja está separada fisicamente, mas a Tua igreja está em comunhão através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoa o nosso país também, ó Pai. A administração desse país, tanto as prefeituras, os estados e também o governo federal, o nosso presidente, o Congresso, o Senado, todos os magistrados, ó Pai, que estão envolvidos nessa dificuldade tão grande que é a pandemia que está afetando o nosso país. Dá capacidade, ó Pai, a cada um, para que nós possamos, unidos, vencermos essa situação e também darmos glórias ao Teu nome, porque sabemos que é pelo Teu poder que vamos vencer esses dias tão difíceis. Oramos, ó Pai, nesse instante, pela lição que vamos estudar, e Te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos
Esse texto que tratamos hoje, do capítulo 17, e que é parte da oração sacerdotal de Jesus, ela envolve uma série de falas do nosso Mestre e também procedimentos dos quais Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E se dermos um breve olhar a esse texto assim, nós percebemos que esse texto, na verdade, é quase que um resumo de todo o Evangelho de João, em função de tudo que Jesus está falando. Ele se refere à sua situação de pré-existente com o Pai nessa oração, e o Evangelho de João também se refere a isso. Ele fala que venceu o mundo, ele fala que veio do Pai, entrou no mundo, foi odiado por ele, e fala nessa oração daqueles que o Pai confiou a ele, ajudando a escolher todos os 12, e refere-se também à palavra que era ele, a palavra verbalizada do Pai, e essa palavra ele se refere como a verdade que produziu e produz conhecimento até desde aquele tempo até hoje, dentro dos nossos corações e na nossa mente. E mostra também que aqueles discípulos eram, a partir daquele momento, enviados ao mundo. Para a gente ter uma noção de tudo que Jesus fala nessa oração, vamos voltar um pouquinho aos versículos 11 até o 14, e vou pedir a Karina que faça essa leitura para mim. João 17, de 11 a 14. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Depois de considerar que a sua tarefa estava cumprida e pedir ao Pai que o glorificasse, Jesus passa então a focar a sua oração intercedendo pelos seus discípulos, como foi feita a leitura dos versículos pela Karina. E ele faz uma declaração interessante, porque ele pede que o Pai unifique ou possa unificar e considerar que eles sejam um, como Jesus e o Pai é um só. Isso tem um significado muito grande, porque nessa oração, além de pedir isso ao Pai, orando pelos seus discípulos, Jesus está intercedendo também por todos nós, para que nós também sejamos um. Essa unificação e essa união que ele pede ao Pai é, na verdade, uma proteção maior que ele pede ao Pai pelos seus discípulos. E por que isso? Porque unidos, eles podem ser mais fortes. Assim como Jesus e o Pai são um, a igreja precisa
permanecer como um. E isso acontece logo no Atos dos Apóstolos. Nós percebemos isso depois da descida do Espírito Santo, em que todos tinham tudo em comum, como um. Ninguém considerava as coisas pessoais como próprias, mas era de toda a comunidade. Essa é uma dificuldade muito grande que a igreja hoje está enfrentando. E Jesus pediu isso. E o Pai tem dado força e tem insistido para que nós sejamos um nele, como Jesus era, naquela ocasião, um também. Um só pensamento, um só plano, um só objetivo. E os discípulos, na verdade, protegidos por esse sumo pastor que esteve com eles durante os 3 anos de ministério, contavam com Jesus essa proteção e estavam unidos em torno de Jesus. Mas Jesus ia partir e precisava pedir exatamente isso, que o Pai proporcionasse a união entre eles, e eles fossem um pensamento só, um objetivo só. E nós temos notado que a Igreja de Cristo, depois do primeiro século, acabou tendo divisões problemáticas. E essa tem sido a grande razão porque o mundo, muitas vezes, não reconhece a Igreja de Cristo como uma igreja verdadeira. A igreja que representa o próprio Cristo aqui, que espelha a sua vontade, que espelha a vida espiritual que deve espelhar. Por quê? Porque há muitas divisões. A igreja tem procurado lutar contra isso, mas tem sido uma grande dificuldade. E o inimigo tem aproveitado essa situação. Então nós percebemos que esse pedido de Jesus ao Pai para unir todos em um só pensamento, em um só objetivo e dentro do seu plano, foi muito oportuna nessa hora. Mas pediu também que eles vivessem em paz. No versículo 13 a gente percebe isso, em que ele fala: agora eu vou para ti. A ausência ia ser sentida, mas eu peço que eles tenham paz e a minha alegria seja completa em si mesmo. Eles vivam em paz entre eles, porque eu vou me ausentar. E esse pedido foi um pedido vindo do coração de Jesus para que a alegria permanecesse. Jesus, estando com eles, eles aproveitaram, eles usufruíram muitas vezes da presença alegre e da paz que Jesus concedia. Jesus cuidou deles esse tempo todo. E nesse momento de ausência, era oportuno que Jesus pedisse isso também. E o versículo 14, ele fala claramente ainda que a palavra dele estava no coração desses discípulos, e por essa razão, e por causa da palavra, que seria inclusive a palavra testemunhada, o mundo iria odiar. Se odiou o mestre, iria odiar também os discípulos. E seria, na verdade, algo assim muito drástico que poderia acontecer, porque o próprio Jesus não estaria mais com eles. E assim, Jesus afirma: eu não estarei com eles mais, porque eu também não sou do mundo. E logo mais já não estarei aqui, então eu preciso, ó Pai, que eles sejam protegidos. Vamos pedir a Karina que leia agora os versículos 15 a 19 para darmos continuidade ao nosso estudo nessa manhã. João 17, de 15 a 19. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua verdade é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Observando esse texto que a Karina acabou de ler, nós podemos, parece quase que ouvir Jesus dizendo assim: agora eu peço por eles, esses que estão aqui junto comigo, aqueles que tu me destes. E Jesus ainda afirma assim: tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens, meu Pai, é meu. É coisa de pai para filho e filho para o pai. Os discípulos foram dados pelo Pai a ele. Então, eram dele, mas eram também do Pai. Por isso ele podia pedir ao Pai que protegesse, para que unisse esses discípulos, que eram aqueles que eram propriedade de Jesus. Era com eles que Jesus ia contar dali para frente. Então era mistério que Jesus pedisse especificamente por eles. Então era como se Jesus dissesse: agora eu vou pedir por eles. E eu peço por eles porque eles vão continuar aqui no mundo. Eles vão enfrentar os mesmos problemas que eu enfrentei. Eles vão enfrentar perseguições, controvérsias, disputas, eles vão enfrentar divisões. A igreja daquele tempo, que a gente poderia chamar de igreja, as comunidades judaicas, tinham divisões. A partir dali surgiram sectários, surgiram partidos políticos, surgiram divisões. E Jesus já estava prevendo também que poderia acontecer. Por isso, vou pedir, Pai, por eles. Pai Santo, conserva-os sob a proteção da Tua palavra. Quem era a palavra? Era o próprio Jesus. Jesus, no tempo que teve ali como palavra, protegeu os seus discípulos. Foi um pastor que cuidou do seu rebanho. Rebanho que cresceu, que estava ali se desenvolvendo, cresceu no conhecimento da palavra e ele estava ali pedindo que a própria palavra ou o conhecimento da palavra trouxesse proteção a eles. Mas além da proteção, no versículo 17, Jesus pede: santifica-os na tua verdade, que a palavra, além da proteção, ela vai santificar esses discípulos. E é através da palavra que nós somos santificados, ou seja, purificados, tornados limpos. A tua palavra, ó Pai, há de santificá-los. E por isso que ele também, como palavra, era santo, era o Santo Filho de Deus. Então, essa palavra de santificar na verdade é que nós temos que buscar diariamente. Por isso que nós recomendamos que a palavra de Deus seja buscada diariamente, meditada, não somente lida para dar uma passada na palavra ou buscar um versículo ali que possa servir de inspiração. Não, nós devemos estar em contato com a palavra de Deus constantemente, meditando nela, porque buscamos nela vida eterna e santificação. O nosso crescimento espiritual há de ser através da palavra de Deus. E ali os discípulos experimentaram com a companhia de Jesus algo muito que pudesse fazê-los crescer espiritualmente. Por isso que após a ausência de Jesus, a presença constante dele ainda continuou
no seu coração e através do Espírito Santo, e eles foram santificados e puderam dar continuidade àquele ministério que passou a ser uma incumbência deles. Vamos prosseguir através dos versículos 20 a 22, pela leitura que a Karina vai fazer para nós nesse instante. João 17, de 20 a 22. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Nós já vimos que Jesus pediu que os discípulos fossem guardados no poder da palavra e no nome dele. Já vimos que Jesus pediu ao Pai que guardasse de todo o mal. E já vimos que Jesus pediu que eles fossem santificados na palavra, com o objetivo de que pudessem exercer sua missão. E já vimos também que eles fossem um, como Jesus e o Pai são um. Agora, o que mais que Jesus pede? O que mais que Jesus intercede? Ele intercede por aqueles que viriam aceitar ou crer através desses que estavam com ele, dos discípulos ali que estavam ouvindo essa oração. Então Jesus estava orando pela igreja que viria a se formar. Nesse texto que acabou de ser lido, ele se refere exatamente à igreja. E ele pede também que a igreja seja unificada. Ele pede que a igreja tenha um só pensamento, que a igreja tenha um plano só, ligado ao plano geral de Deus, ao plano único de Deus. Ele pede que a igreja seja unificada, como também ele e o Pai eram um. Vejam só como está bem claro: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que eles também sejam um em nós. A igreja seja tenha unidade em Deus e o Pai, em Cristo e o Pai, em Deus e o Filho, sejam um só, e com um objetivo, para que o mundo possa crer. Se há uma razão que o mundo muitas vezes não está crendo no Evangelho, crendo em Deus, crendo no Filho, crendo no Espírito Santo e crendo na nossa atuação, no nosso trabalho cristão, pode ser que seja a nossa falta de união, ou seja, a nossa desunião, que nós não estamos sendo um em Cristo, que nós não estejamos espelhando exatamente a união do Pai com o Filho. Isso pode ser sintomático. Por quê? Jesus parece que enfatiza muito isso, a união. E com isso ele também está dizendo que a igreja seja uma comunidade que honre o Pai e o Filho. Muitas vezes nós percebemos que pela atitude de alguns, a igreja não está honrando o nome de Deus e o nome do Filho. E isso também tem provocado justamente a falta de crença no Evangelho. Porque nós não estamos demonstrando, através da nossa união, que estamos honrando o nome santo do Pai e o nome santo do Filho. Vejam bem como está no versículo que acabou de ser lido: para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti,
que eles também sejam um em nós e que o mundo creia que tu me enviaste. Muitas vezes não creem que Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Pai por causa disso. E eu dei-lhes glória, a glória que tu me deste, eu dei para que eles sejam um, como nós somos um. Isso está faltando muito nas comunidades cristãs nos dias de hoje. Estão preocupados com outras coisas e não estão preocupados em honrar o nome do Pai e o nome do Filho. Vamos ver, Karina, leia para nós os versículos 23 a 26, agora para darmos continuidade. João 17, de 23 a 26. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória e que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Esses versículos finais da oração sacerdotal demonstram exatamente o seguinte: se nós cristãos perdemos a referência de Jesus e Deus, o Pai e o Filho, unidos, não estaremos em condições de continuar essa missão delegada por Jesus a todos nós. Os discípulos entenderam isso. Nós percebemos que eles se uniram na tarefa de evangelizar o mundo. E nós também precisamos estar unidos nessa tarefa e nessa referência de Jesus com o Pai e o Pai com Jesus unidos. Eles se uniram no grande plano de salvação do mundo. Tanto é verdade que em João 3,16 ele demonstra claramente: de tal maneira o Pai amou o mundo e mandou o seu Filho, que amou também o mundo. Era união em amor. E esse evangelista João, ele é o discípulo do amor. Ele preconiza o amor, ele enfatiza o amor. E essa unidade essa unidade da igreja vem justamente da união do Pai com o Filho. Nós precisamos estar unidos exatamente pensando que essa união não é fruto do nosso interesse pessoal, ou não é fruto da nossa força pessoal, não é fruto da nossa capacidade. Essa união da igreja, dos cristãos, entre si, unidos na pregação do Evangelho, na grande tarefa de evangelização do mundo, ela vem do Pai com o Filho. E nós precisamos entender exatamente isso. E se não buscarmos essa união em amor, nós não vamos conseguir realizar essa missão. E aí, é exatamente isso que Jesus, nessa hora, nesse versículo 23, ele diz assim: e para que o mundo reconheça que tu me enviaste, e me enviaste a mim, e que os amaste a eles, como tu me amaste, o objetivo é esse. O objetivo do amor é esse, para que o mundo veja esse amor através da união deles contigo, com o Pai. E então o mundo vai perceber isso. E enquanto nós estivermos justamente unidos em amor, o mundo vai reconhecer que o Filho veio enviado pelo Pai. Mas há uma outra coisa: nós demonstrando esse amor demonstrado através
das nossas palavras, mas muito mais através da nossa ação. O amor em ação é que vai conduzir o mundo a Cristo. Sem o amor não vai acontecer nada. Sem o amor, o mundo não o reconhece. E aí a igreja vai desfrutar esse amor e vai transmitir esse amor ao mundo. Então, parece que é uma causa e efeito. O amor de Deus em nós e em ação, através da nossa ação no mundo, o mundo vai reconhecer que Jesus é o Salvador e Ele veio justamente para cumprir o papel de salvar o mundo. Essa é a nossa missão. E aí ele pede no versículo 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. A nossa fé, ela é calcada exatamente no reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus enviado, como o João falou logo no início do seu evangelho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que eu disse no início que essa oração do Pai, parece que ela, de Jesus ao Pai, parece que ela sintetiza exatamente todo o evangelho dele, mostrando desde o início que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade, como Cordeiro que seria sacrificado. Nessa oração Jesus demonstra isso. Tanto é que nos versículos finais ele fala isso. Mas ele fala, a grande dádiva dessa oração é a glória que ele pede ao Pai, mas ele transmite também à igreja, mostrando que a igreja iria desfrutar a glória. Quando? Lá na eternidade. Então ele pede ao Pai que a igreja desfrute dessa glória na eternidade junto com ele. Essa oração é magnífica. Ela tem tudo que o cristão precisa para reconhecer que um dia vamos estar com ele na glória. Olha só nesse versículo 24: para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste desde a fundação do mundo, e que eles estejam comigo, para que vejam a glória junto comigo, aí a glória do Filho na eternidade, junto com ele na eternidade. É interessante isso, a gente pensar. Houve um teólogo que ele testemunhou isso somente na sua morte. Ele, durante 40 anos como pastor, jamais teve coragem de pregar sobre essa oração sacerdotal. Ele não tinha coragem. Ele reconhecia que ele não tinha toda a capacidade de pregar sobre esse capítulo 17 de João. Por quê? Quando chegava no final desse texto, ele achava que era incapaz, era pequeno demais para falar sobre esse texto. E olha o versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me amaste nele esteja e eu neles. É uma coisa esplêndida. O amor de Cristo em nós nos reveste de tanta coisa que nós temos aí a capacidade e o poder para falar de Jesus a todas as pessoas e mostrar que um dia nós poderemos estar com Ele, desfrutando dessa glória imensa, que é a glória do próprio Cristo, junto com o Pai. Como eu disse no início, pré-existente, como ele disse no começo desse capítulo e dessa oração. Eu estive contigo em glória,
e da glória de si, para justamente poder realizar essa missão. E essa missão agora, esses que tu me deste, eu agora transmito a eles, para que eles deem continuidade desse trabalho e nessa missão de salvar o mundo. E essa é uma responsabilidade nossa. Você tem pensado nisso, meu irmão? Tem pensado que essa oração está mostrando exatamente isso? Jesus amou o mundo de tal maneira, escolheu aqueles discípulos, orou por eles nesse capítulo 17, orou por você e pela igreja, para que nós possamos dar continuidade dessa missão. Ele deixou esse mundo, transmitindo a todos nós, através desses discípulos, a nossa incumbência de dar continuidade a essa missão. Quando ele vai voltar, nós não sabemos. Ele vai nos buscar para nos levar em glória e para desfrutarmos a glória com ele. Essa é uma responsabilidade nossa e é um pedido que ele fez ao Pai, para que nós fôssemos protegidos na verdade, pela palavra, para que pudéssemos, com todo o poder que foi dado a ele, transmitido a nós, para que pudéssemos dar continuidade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos reconhecer que esta verdade possa continuar em nosso coração e possamos transmitir como igreja que ele constituiu para fazer e exercer essa missão até a sua volta. Que ele nos abençoe e que nos dê esse poder para continuarmos aquilo que ele espera de nós. Pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, em nome de Jesus. Amém?